Do maná do céu para você, bom dia. O maná de hoje, a totalidade de Deus. Eu vou estar lendo em Gênesis 40, versículo 9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 40, versículo 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. Hoje, quando o Espírito Santo me acordou falando, a totalidade de Deus, e foi quando me levou a ler, aqui Gênesis, Primeiro o Espírito Santo já me falou de Gênesis 40, versículo 9, e foi quando ele falou a totalidade de Deus. Por quê? Olha que tremendo. 9 fala do fruto do Espírito, e foi quando aqui falando, então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. E foi quando o Espírito Santo começou a falar da totalidade de Deus. Quem deu a totalidade de Deus é tão visível falando do copeiro-chefe e falando de José. Porque o copeiro-chefe, quem deu o sonho para ele? Deus. Totalidade, não há outro. Somente Deus. Por quê? Porque ele contou o sonho dele para José. E José, a totalidade de Deus na vida de José é presença. Porque para José, falar da interpretação, quem que deu a interpretação para ele? É Deus, não há outro. Então foi visível que Deus falando ali para mim, tanto da totalidade ali, o Espírito Santo falando da totalidade no copeiro-chefe, que é Deus que dá o sonho para o copeiro-chefe, e tanto a totalidade na vida de José. Por quê? A presença, como que a gente sabe, conhece, tem certeza da totalidade de Deus? Andando com a presença, andando com o Espírito Santo, conhecendo, tendo intimidade, porque a gente só vai saber da totalidade de Deus, certeza que Deus é total na nossa vida, é a gente tendo intimidade, é a gente conhecendo, E aí foi quando eu pensei, início, Gênesis, fala do início, fala de Deus, para a gente conhecer, por isso que Deus volta a gente para Deus, para o início, ou seja, volta para Deus. Mas aí fala do 40, 40 é o que? É o processo. O que é o processo? Sem a gente conhecer Jesus, a gente não vai ver Deus, a gente não vai ter certeza, a gente não. Mas qual que é o processo? O processo aqui eu fiquei pensando, é tão tremendo, porque é o processo, do que? Julgamento, teste, de prova e aprovação, para a gente ter certeza da totalidade de Deus. Como que eu tenho a certeza? E foi ali que o Espírito Santo falava mais ainda, Os três não é um só, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Qual que é a quarta pessoa? É eu e você, porque o Espírito Santo está em mim, há uma vida só, não há outra. Então vamos lá, o que é? O Espírito Santo é vida. O que é a vida? É a vida que está em nós, porque se tirar o Espírito, a gente a gente só tem? Só a matéria, o corpo, não é? Então foi quando o Espírito Santo falando ali, a trindade é a totalidade, mas o que? Do Espírito aonde? Dentro de mim, dentro de você. Mas como que a gente sabe disso? Conhecendo, porque a gente não tem como ir até Deus sem ir através de Jesus. Sem o caminho, qual que é o caminho? É Jesus, não tem outro caminho. E Jesus deixou aqui, nós também não podemos ir direto com Jesus, não, nós temos como? É a presença. Como que é a presença do Espírito Santo? Nas nossas vidas. Com o Espírito Santo, a gente conhece Jesus e é através de Jesus que nós vamos com Deus. Conhecer Deus. E aí é onde a gente conhece a totalidade de Deus. A gente sabe que Deus quem está falando conosco é Deus, é de Deus. Isso é de Deus. Por quê? Aí foi quando o Espírito Santo ali me falava tanto da totalidade, mostrando ali na vida do copeiro-chefe e também de José, porque o copeiro-chefe ali, ele teve um sonho, e quem deu o sonho para ele foi Deus, mas quem que estava na frente dele? José. Ó que tremendo isso. E José deu a interpretação ali para ele saber que aquele sonho era de Deus, ele tinha que saber o quê? Ele tinha que ter a presença, ele tinha que ter intimidade. Para ele ali falar, não, essa interpretação é de Deus. Ou seja, não tem outro. Entende? E a mesma coisa ali, vamos falar da totalidade, mostrando ali na visível na vida de José. A presença. Porque para José dar a interpretação, era a presença ali de Deus na vida de José. Era o Espírito Santo ali na vida de José. Por quê? O que levou José a ser preso? O que aconteceu com José?
E é tão tremendo, né? Porque Deus mostra visível. José, o que aconteceu? Ele não contou o sonho dele, o que os irmãos fizeram com ele? Mas ali ele se vê preso, mas ele não estava sem a presença, ele não estava sem a totalidade de Deus na vida dele. Ele não estava, porque se ele tivesse sem, né? Se ele não conhecesse, se ele não tivesse intimidade com Deus, ele não ia ali dar a interpretação. Então, visível foi quando ali o Senhor me falando sobre a totalidade, né? Ali o Espírito Santo falando da totalidade, mas me mostrou assim, visível, falando tanto de um como para o outro. E fala, né? Ali, o José ali também, ele teve a certeza, tipo assim, né, eu vou trazer assim, falando, né, quando alguém fala algo e você, né, ali o Espírito Santo sabe que é de Deus, você vai falar, e a pessoa ela vai estar com a presença que ela vai entender que o que você também está falando é de Deus, e você também vai entender o que a pessoa está falando com você é de Deus, porque é o mesmo Espírito, testifica, né, e aí eu falei tão tremendo, porque quando fala, né, a totalidade de Deus, a gente só conhece a totalidade de Deus tendo a intimidade. Não tem como a gente conhecer Deus sem saber quem é o Espírito Santo na nossa vida e a gente sem conhecer o caminho. Tem um caminho, tem o Espírito Santo, mas e o caminho? A gente tem que conhecer o caminho que é Jesus, para a gente saber a totalidade, né? É tão tremendo aqui, porque como que o copeiro-chefe ali, né? Como que ele deve ter se deparado a hora que ele teve o sonho, falar, e agora? Que é esse sonho, né? Vamos pensar assim, a hora que a gente acorda. Mas ali já estava José para dar a interpretação para ele. E ali José também falando, né? Porque acho que a hora que ele falava o sonho ali para o copeiro-chefe, né? Ali a interpretação, ali também vendo a presença de Deus na vida dele. Tipo assim, eu estou nesse lugar, mas eu estou com a presença. Eu estou com a totalidade, né? Porque ele estava ali se vendo, né? É tão tremendo que eu falo, e é tanta coisa que Deus fala aqui com a gente, mostra aqui, né? Porque pensa, se José tivesse ali com tudo que ele trouxe, não, José estava vivendo um novo tempo ali, e José também não pensou assim, não, José ele falou do sonho, José viu que era profético, José sabia, né, que Deus dava interpretação para ele falou do sonho, e ali o copeiro-chefe também para contar o sonho para José. É a presença, é o Espírito Santo que levou ele fala ali para José, né? Tipo assim, é o Espírito, é o mesmo Espírito que está, né? Nenhum e nem outro, é a totalidade, não há outro. Eu falei, nossa, é tão tremendo isso, porque quando fala da totalidade, é que Deus mostra tanto um como o outro, porque, ó, ali se você ler, né? Continuar lendo, o copeiro-chefe, como que ele soube que a interpretação era de Deus ali? É a presença, é a totalidade de Deus está nele, é o Espírito Santo que vai testificar. Isso daí é de Deus, pronto. Mas ele, depois que ele foi viver isso, né? Depois de 3 dias que ele foi recolocado. Olha que isso, mas a presença, a totalidade dele deu ali ele entender que ele ia viver aquilo, né? Olha que tremendo. E viveu. E José também ali... Olha que certeza da totalidade que José lhe deu, e no entanto, que aí a gente continua ali lendo, né? José depois deu a interpretação para quem? Para Faraó. Ou seja, a totalidade de Deus é tremenda, tipo Deus falando para José ali, não acabou, não acabou. E ali para o copeiro-chefe também, ele se vê ali na prisão, tipo, perdi o emprego, não, ele ia ser recolocado de novo, Deus deu um sonho para ele, Deus trouxe algo, esperança para ele, não acabou. Ei, a totalidade que está em você, ou seja, o Espírito Santo, a minha presença. Tanto que deu um sonho, deu alguém para dar interpretação e depois ele viveu, concluiu. E aí falando também de José. José ali também, não acabou, você está aí? Não, a minha presença. Olha aí um sonho para você dar interpretação. Vai lá. Foi lá, deu a interpretação e depois viveu. É tremendo, né? Deu a interpretação e foi tremenda a história de José, né? Que ele... Foi lá o governador e... é tremenda a história. Então eu fiquei pensando, nossa, Deus... assim, o Espírito Santo, ele mostra muito nítido como que a gente vê a totalidade de Deus. A gente precisa ter intimidade, a gente precisa saber, porque é a mesma coisa quando o Espírito Santo falou para mim assim, vai lá, Gênesis 49, eu comecei a ler, e ele falou, totalidade de Deus. Como que eu tive essa totalidade? O Espírito Santo testificou o que ele estava me falando, a totalidade. Eu falei, nossa, fiquei maravilhada, a gente nem tem dúvida, é o Espírito Santo que está nos revelando, é Ele que nos revela, o Pai revela, através de como? De Jesus falando para Ele ali, e Ele nos traz aqui, por isso que o Espírito Santo está conosco,
né? Para nos mostrar, para nos ensinar, para nos trazer a clareza. É o Espírito Santo. Por isso que a gente não tem como a gente andar sozinho sem o Espírito Santo. Eu falei, tremendo. Falei, nossa, é maravilhoso. E aí foi com o Espírito Santo falando da totalidade de Deus. Olha, você vê, ele foi na totalidade de Deus. Só que a gente sabe que para a gente conhecer a totalidade é através de Jesus. Eu fico maravilhada. Eu falei, Deus, o Senhor é demais. Porque isso é o profundo, é a gente conhecer, aí a gente não vai ter dúvida, a gente vai ter certeza, a gente vai saber o que é de Deus. A gente não tem dúvida, porque o Espírito Santo que está em nós, ele testifica, ele mostra. Ele falou para mim, vai lá, Gênesis 49, como que eu vou? Aí ele falou, a totalidade de Deus, ele me mostrou aqui, tanto para um, ele foi detalhando, tanto para um, tanto para outro, é visível, tanto para um, tanto para outro. A totalidade de Deus, na vida de um e na vida de outro, como que eles têm, é intimidade, né? Eu falo, Deus, é maravilhoso. Isso é Deus falando para mim e para você hoje, né? O Espírito Santo nos mostrando a totalidade de Deus. Não acabou, mas a gente só vai saber da totalidade, saber se é de Deus, é a gente conhecendo Jesus, é caminhando. Como? Com o Espírito Santo, tendo intimidade. Sem intimidade não tem como a gente conhecer o Pai, não tem nem como a gente ir até o Pai. Porque se a gente não saber quem é o Espírito Santo que está na nossa vida, que é através de Jesus que nós vamos ao Pai, como que nós vamos saber que é Deus? Que a gente fala, tudo é Deus, mas a gente tem que saber, entende? E aí é quando Deus mostra pra gente, o Espírito Santo testifica. E foi tão tremendo que aqui o Espírito Santo me testificou a hora que ele falou para mim. A totalidade de Deus, eu fiquei maravilhada, movendo aqui nitidamente, tanto com um quanto com o outro. Que o Espírito Santo fale mais no seu coração, amém? Vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse dia, por essa semana que já se inicia, por saber, Pai, que o Senhor é um Pai maravilhoso, que continua nos ensinando. Obrigado, Espírito Santo, por abrir a nossa mente, dar clareza, dar discernimento, entendimento, para que a gente pode saber que sem o caminho que é Jesus, para nos mostrar que Deus é o total, que Deus é a totalidade, que tudo inicia com Deus e termina com Deus, mas a gente só conhece se a gente saber ter intimidade, andar no caminho, e o caminho é Jesus, não há outro. Obrigada por mostrar que a totalidade é Deus, que o início é Deus e o final é Deus, mas a gente só conhece vivendo na intimidade, tendo a presença, te ouvindo todos os dias, sabendo, conhecendo a tua voz, sabendo o teu direcionamento, qual é a verdade. Meu Pai, muito obrigada. Obrigada por já iniciar a semana e dizendo, a totalidade é Deus. Sabemos que a totalidade é o Senhor na nossa vida, é o Senhor que fala o que é o início e o que é o fim. Só que para a gente saber que é o Senhor, a gente precisa andar no caminho e com o caminho. Espírito Santo, muito obrigada. Continua nos direcionando, nos guiando, nos revelando, trazendo mais e mais revelação para que nós possamos conhecer mais e mais, cada dia mais de Ti. Assim é minha oração, já te louvando e te agradecendo nesse dia, no nome que há poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, deixa Jesus te usar, tchau.